Sou o Paulo Henrique, vulgo Barata. A gente tem um podcast às terças-feiras pelo YouTube. E o professor Levi me deu a honra aqui de estar batendo um papo com ele, porque ele foi lá no podcast e falou: Não, Barata, agora eu quero falar minha parte, que lá você não deixou eu falar. Então, assim, hoje a gente vai trocar uma ideia, porque, inclusive, muitas das coisas que a gente vai falar aqui hoje, professor, também, como eu sou microempreendedor, suma importância para mim também. Então, isso aqui, além de tudo, de estar aqui de frente com o senhor, é uma aula para mim também. Então é isso, muito bom dia. O professor Levi vai falar um pouco o que que é. Ele já vem postando algumas coisas no Instagram, ele vai falar também algumas outras redes sociais, não sei se tem canal no YouTube, mas se não tiver, eu já vou puxar a orelha dele, porque ele tem que fazer. E é isso. Vamos começar. Bom dia, professor Levi. Olá, e vou acompanhar você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Isso. e a todas. Na verdade, esse bate-papo aqui com você, Paulo Henrique, é o seguinte: é que eu imaginei assim, eu precisava de alguém para me pressionar, para pegar e tirar as coisas de dentro, porque senão fica lá dentro e de repente eu acho que, às vezes eu nem sei se é importante ou não, então tem que ter alguém para fazer a mineração, para tirar as informações, Mas eu né? falo assim, professor, o interessante, sabe o que que Ah, é? O senhor está dando a consultoria, certo? uhum, E a gente está na rua vivendo essa consultoria que o senhor está dando. aham. Então, sim, se não tiver um cara igual eu ou qualquer um outro empreendedor para falar para o senhor, ó, mas não é assim, professor, é assim que nós passa na rua, é assim que nós passa no dia a dia, é para abrir os horizontes e resolver, às vezes, questões que a gente fala para o senhor ali, aí o senhor pensa assim, poxa, aquilo ali eu não tinha pensado, ou já tinha Uhum. pensado e não tinha falado, É. porque o assunto é muito grande, né, professor? Nós, há um certo tempo que a gente divulga nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, a gente sempre tem postado mensagens para os empreendedores, que é uma forma de passar dicas pequenas, dicas de cerca de 1 minuto até 3, 4 minutos, às vezes é isso aí, né? Para as pessoas escutarem aquilo que normalmente faz parte do negócio, mas que normalmente os empreendedores não têm acesso, porque eles têm acesso a muito operacional, ficam muito vendendo, então, e atendendo o cliente, e fica nesse operacional, as pessoas não têm as informações que eu acredito que são importantes. Então, nós pegamos, passamos essas informações. Alguns já se inscreveram, tá? Inclusive, eu acho que esse bate-papo ele vai acessar rapidamente quem já se inscreveu, porque ele vai ser direcionado para o link. Esse link, essa gravação de nosso bate-papo, ele vai para o YouTube. No YouTube já está a aula 1, a aula 2, hoje a aula 3. Amanhã a minha análise de pesquisa e provavelmente na sexta e no final de semana nós vamos ter uns fatiados desse nosso bate-papo que vai ficar ao final de semana. Quando então, na segunda-feira, a gente vai ter abertura de carrinho, que é uma expressão do marketing, que é quando vai oficialmente abrir a nova turma do curso, certo? Então, aquelas pessoas que tiverem interesse em se matricular para o curso, então vai ser no dia 12, a partir das 6 da manhã, que eu vou estar já iniciando a nova turma de alunos. O que faz parte também desse contexto? Então, foi feito aulas, a aula 1, por exemplo, eu falei sobre jeito errado de empreender. Eu falei de jeito errado. Na aula 2, que foi ontem, eu falei de jeito certo de empreender. E na aula de hoje, eu vou mostrar o passo a passo. Eu costumo até dizer que seria a receita de bolo, né? Então, como é que eu faço então para me empreender? Bem, paramos na quarta. Agora, amanhã vou fazer a análise da pesquisa. Quais são as pessoas, o tipo de perfil das pessoas que interessaram pelo assunto que eu tenho divulgado na internet? Quem são as pessoas que estão do outro lado nas minhas redes sociais escutando aquilo que eu falo? E uma outra coisa que eu achei interessante é ter o tipo de perguntas e respostas, mas principalmente eu achei assim, tem muita coisa que já é engraçada, que eu já atendi, experiência que eu tenho de consultor, que de repente você que está aí acompanhando esse nosso bate-papo pode falar assim, nossa, eu nem sabia que era assim que funcionava, eu nem sabia que existia informação para isso, eu não tinha a quem perguntar, porque normalmente empreendedor, de maneira geral, ele é solitário. Uhum. Ele não tem que conversar. Com quem conversar? A maioria das pessoas, elas não têm. E quando tem o empreendedorismo muito desenvolvido, elas são meio que diferentes. Elas não são exatamente iguais às outras pessoas. Isso acaba tendo algumas consequências. Às vezes acha que está sendo rejeitado, às vezes as pessoas não conseguem entender e vice-versa. Então,
existe esse sentimento. O que é esse bate-papo aqui? É uma forma de ficar em casa. Então, se você tem essa disposição, essa vocação para empreendedorismo, você tem que ficar até o final desse bate-papo. Você vai gostar demais. Por quê? Porque você vai se identificar em vários momentos desse nosso bate-papo. Então, aí o que eu fiz? Eu tenho que chamar alguém para fazer esse trabalho. E o Paulo Henrique, eu já percebi que ele tem feito um excelente trabalho, né? É uma questão de tempo. Eu sei que, como ele está contando para todo mundo que ele existe, as pessoas vão começar a chamar ele para participar de eventos maiores. Inclusive, até você lembra quando nós fomos lá no seu podcast, que foi alguém trabalhando comigo lá, que estava fazendo os vídeos? Lembra, Tudo? hã? Tá, pois é. Então, aquela pessoa, o Matheus, né, que trabalhou comigo, que fez a Matheus. campanha do meu filho, hoje ele está com a Ana Castela, né? Mesmo? Exatamente. Hoje ele é um dos videomakers da Ana Castela, né? Ele pegou e fez o Que teste. bom. E, de certa forma, para mim até uma honra, né? Porque, uma Claro. época, ele começou aqui em Rio Verde, ele começou a fazer no meus e-book esse curso. Depois aí eu fiz o convite para ele, para política, né? Eu nem comento com ninguém que eu mexo, Uhum. eu fui coordenador, já fui coordenador de 3 vereadores, com 2 vitórias. Um deles é meu filho, que eu fiz 2 vezes. Aí eu chamei o Matheus, né? Eu chamei o Matheus Um para. cara bacana, hein, bicho? Sim, tá bom. Então, na primeira vez que ele foi fazer grava, nós vamos coletar depoimento para fazer prova social. Então, aí ele pegou e coletou o depoimento e a pessoa começou a chorar, tudo, falou que ela foi abandonada pelo companheiro, ela ficou grávida, essa gravidez complicou, ela perdeu a criança e ficou um punhado de sequelas em relação ao aspecto. E ela chorou durante a palestra. Ele chorou junto, ele chorou junto. Eu falei, você está aprovado, já passou no teste. Eu brinquei com ele assim, né? Quer dizer, porque, na verdade, eu percebi que ele se envolveu emocionalmente com aquele projeto que eu estava convidando ele para participar, né? E assim começou. Então, vamos dizer assim, aquela vez que eu peguei, fui lá, eu percebi que você é uma pessoa que contribui bastante. Então, eu falei, como é que eu faço para falar disso se eu não tenho alguém para conversar comigo? Eu falei, então eu vou chamar o Pedro Henrique, né? E vou falar um negócio, senhor. É, Pra mim, eu sempre falo que eu sou autodidata. O que que é autodidata? Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer igual o senhor faz, né? Que é dar consultoria e tal. Eu acho que esse dom, porque a gente nasce com dom. sim, Esse dom de comunicação que eu tenho, muitas das vezes vem do trabalho também que eu desenvolvo como artista, né, na área de eventos. Eu tenho que ter essa posição. Eu sou acostumado a tocar para 5, 6 mil pessoas, ou eu tô ali para 20 pessoas, igual sábado eu vou fazer um casamento para 200 pessoas. Eu sou a atração do evento. Então eu tenho que puxar atenção para mim. Eu acho que a minha comunicação, ela é genuína e ela é natural, porque ela não é forçada. Sabe aquele cara, ontem eu tava com o Edson Oliveira lá no podcast, o Edson Oliveira, um abraço, Edson Oliveira da Rádio Morada do Sol. tá, eu vi, você mandou o link lá. 20 anos comandando a Rádio Morada do Sol na parte da manhã, cara. É um marco, viu? 20 anos você ficar na frente de uma rádio que é líder de audiência e eu sempre. Ele faz o bastidor, é isso? Não, ele é o locutor oficial, ele apresenta o show da Tá, Morada, o perfeito. Edson Oliveira. Tá, Ele é o sim, sim. apresentador do programa. Que eu sempre escuto falar, mas E eu nem sabia eu não conhecia quem era ele, né? Ontem no podcast eu vi lá. E vindo para o nosso assunto aqui, por que que eu citei isso, professor? Ele precisa de uma consultoria dessa. Porque ontem ele falou para mim assim, ele falou assim, ó, Barato, o que está acontecendo? Eu trabalho na rádio há 20 anos, estou estagnado e estou querendo ter uma outra área. Aí eu falei assim, cara, você tem um marketing. Você pode aproveitar a marca Morada. Você pode, por exemplo, o Matheus vai aproveitar a marca Ana Castela. Ele vai aproveitar. Sim. É o marketing dele. Eu vou aproveitar esse momento que eu tô aqui, a marca Professor Levi. Você pode ter certeza que eu vou aproveitar isso aí, entendeu? Ah, você estava onde ontem, Paulo Henrique? Ah, com o Professor Levi. Porque o senhor me dá credibilidade. A gente não quer ficar perto de quem não tem credibilidade. E eu tô um cara em construção. Então, eu tendo pessoas igual o senhor lá, eu tenho referência. O que que é referência, pessoal? Esse papel aqui, ó. Quando você vai numa empresa, você tem que entregar o quê? Um currículo. E se esse currículo tiver desse jeito aqui, ó, branco, não adianta. Então, assim, o seu currículo tem que ter alguma coisa para fazer o quê? Passar credibilidade. Então, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, o que que é? Qual que é a hora da mudança? A hora que o cara tá ali trabalhando, ele vê que ele já tem uns clientes fora ali e ele tem medo
dessa transição de sair TLT, vamos dizer assim, e entrar para esse mundo de empreendedorismo, para a gente entrar no nosso assunto aqui, professor? Eu acho que é importante até fazer um passo atrás em relação. Você colocou um ponto de partida CLT, né? Quer dizer, Isso. a pessoa já estava empregada. Mas eu já tive escutando algumas pessoas, tá? Eu vou citar dois e depois eu vou pegar e tirar o moral da história disso. Eu lembro que certas vezes o Jack Ma, aquele filântropo chinês, ele comentou, ele inclusive, eu acho bastante interessante, que ele é de uma família humilde na China e ele começou a fazer interpretação e ele aprendeu inglês também, autodidata, por conta própria. E aí ele acompanhava turistas na China. Ele tentou, uma certa época, entrar em várias universidades. Ele reprovou em mais de 10 vezes nas universidades. Ele não foi aprovado. Não entrou. Eu lembro também, agora, lembrei até de mais um. O Luciano, da Havan, ele fala que ele tentou trabalhar em algum lugar, mas ele foi reprovado também. Aí ele fala que, graças a Deus, ele foi reprovado, ele não serviu, ele não preencheu o requisito. Eu lembro também, aquela que escreveu Harry Potter, ela, em um discurso que ela fez na Universidade de Harvard, ela foi lá e falou da importância do fracasso. E aí ela pegou e contou a história dela, o fracasso dela, porque ela fez curso para professora, o que na época foi questionado pelo pai dela, né? Ela escreveu o livro que ninguém queria editar, tem várias tentativas, e olha só o que aconteceu. Ela é a mulher mais rica do mundo por construção de herança própria, não foi herança herdada, né? Eu te contei, então, portanto, três pessoas e elas sofreram pela rejeição. Qual que é a lógica da rejeição? É que quando a pessoa tem um empreendedorismo assim, muito aguçado, elas são diferentes e elas não conseguem ficar dentro de um padrão de construção dentro da caixinha. Falou tudo. Então, se você, por exemplo, tipo assim, te chateia respeitar um horário, ter um patrão, te chateia, isso te incomoda, Muito para mim. tá? Tipo assim, aí tudo que você faz, alguém fala, não, mas você não aceita a regra. Não é que você está sendo indisciplinado. Não tem, eu não, veja bem que eu não estou dizendo para alguém fazer coisa errada. Eu estou dizendo que não encaixa dentro de um padrão que as pessoas consideram como se fosse um padrão Normal, né? daquilo que a gente considera, eu não vou dizer normal, mas comum. Porque Comum. comum e normal é diferente. Hum, Comum é porque é frequente. Normal vem de norma. A norma é que para ser empreendedor, se você for igual a todo mundo, você nunca vai ser. nunca vai ser. Então, o normal é que o empreendedor, normal vindo de norma, é que o empreendedor ele é diferente. Ele é Entendi. diferente desde a largada. Na hora que você percebe que alguém está batendo cabeça, mas não desiste, está batendo cabeça, mas não conforma com certas regras, veja bem que eu não estou dizendo regras que não são regras que a gente respeita. Entendendo Mas é uma perfeitamente. pessoa que não segue, tipo, mas você não faz igual a todo mundo. É tipo assim, desenha uma flor. As pessoas vão fazer a folhinha verde e a flor vermelha. Alguém vai lá e pega e faz uma flor que ele pega e mistura, coloca o verde na flor. Não, você não pode fazer isso. Mas quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso, por exemplo, pegar e fazer essa flor ela ser diferente? Faz um trevo. Eu coloco lá, não coloco tantas folhas, eu coloco mais folha. Então, quando a pessoa tem esse comportamento, isso já mostra, claro, se não for uma pessoa indisciplinada no ponto de vista de ser contra a sociedade, mas o fato é, É, pô, o cara, ele dá um trabalho danado, porque ele não segue as regras, mas não, ele é pessoa boa, mas ele é diferente. Isso pode ser um sintoma de que você quer ser empreendedor. O fato da CLT incomoda muito, porque se a pessoa tentou ficar dentro da CLT, hum, ela tem que respeitar alguns padrões, tantas horas de trabalho, subordinação a um patrão, subordinação a um critério, subordinação a um sistema, a um projeto, a um sonho de alguém que não é dela. Essas pessoas vão ter dificuldade de se enquadrar nisso. Eu diria até para você o seguinte: eu costumo dizer que uma das coisas que me fez crescer no mundo dos negócios foi o fato de ter sido professor de biologia, que falava de uma coisa muito complicada, que é biologia, e eu falava de uma maneira que todo mundo entendia. E por conta disso, muitas metáforas eu utilizo da época que eu era professor de biologia. Uma delas eu vou falar agora. Você, por exemplo, você pode. Olha só como é que é a sacada interessante. Você tem uma mangueira, a mangueira produz a manga cai lá de baixo. Aquela manga é a filho dela, desse é o filhotinho dela, da manga. Se ele ficar ali de baixo, ele está fadado a morrer, porque vai ficar sombreado. Então, o que que a manga fez? Ela colocou algo sedutor ao redor da semente, uma coisa gostosa, apetitosa, e que algum animal vai lá, pega aquela semente, aquela manga, chupa e joga fora o caroço.
só que ela joga o caroço fora e longe daquela mangueira. Então é tipo assim, ah, tá, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que a mãe preocupada com o filho, ela diz, filho, agora você tem que cuidar da sua vida, mas não fica debaixo da minha saia e você não vai para frente. Não vai. Você não vai crescer. Eu vou te Interessante. sombrear e você nunca vai ser ninguém enquanto você estiver debaixo. Aí essa semente é jogada em outro lugar. Lá essa semente tem acesso ao sol. Então, se você está no local que você está sombreado, que está te matando, que está te impedindo de ver o sol, é difícil você empreender. E não adianta dizer, não, mas você tem que respeitar a regra. Você está dizendo que eu tenho que ficar debaixo da sombra. Porque a regra de quem está debaixo da sombra é respeitar a sombra onde você está. E se está te dando um conforto, se está te dando algum tipo de estabilidade, aí é até meio complicado. Poxa, como é que eu abro mão disso aqui que está tão bom aqui debaixo, está fresquinho, agora eu vou ter que enfrentar o sol lá fora. Tá? Os desafios, né? Muitas das vezes a É. pessoa não quer, professor, que eu reparo também, Uhum. é isso aí que o senhor acabou de falar. Às vezes a sombra tá tão legal ali que ele não quer sair daquele. Eles falam que a pessoa quer como é que eles falam? A pessoa tá procurando um local à sombra, e aí tem gente que quer igual o senhor. Se a gente colocar a pessoa lá no sol, ela não sabe o que, que vai acontecer ali. O que acontece? Ela não quer enfrentar os desafios do empreendedorismo. Sim, Porque o exatamente. CLT tá ali, dando ou não dando, ele vai receber o dele Sim, é. todo mês. Isso aí causa meio que um acomodamento, não causa? Sim. E, na verdade, uma das coisas que a gente tem que analisar é o seguinte, que cada dia mais fica evidente a insustentabilidade do sistema que nós temos. Por exemplo, Hum. a cada dia é mais idade para você conseguir aposentar e menos dinheiro que você consegue com aquilo que você aposenta. Por quê? Porque hoje o maior orçamento do Brasil é a É a aposentadoria. Previdência. Aham. A Previdência, ela é o maior. Ela é o maior orçamento de todos. É aonde é difícil de entancar os vazamentos. Inclusive, nós estamos com um problema agora por conta disso. Tá vendo o que Né? está acontecendo aí, né? Então, é tipo assim, a cada dia, para fazer o ajuste da Previdência, é necessário aposentar com mais idade e é necessário ter um valor menor e descolar o valor da aposentadoria do salário mínimo, que ele é garantido só para o mínimo, e depois o resto vai fazendo conforme a condição. Quer dizer, então, se for pensar pelo sistema de, não, um dia eu vou aposentar, isso cada vez mais tem que, se a pessoa ela faz um projeto de vida, esse não deve ser o projeto escolhido. Tá? Então, nessa hora, o empreendedorismo ele acaba vindo como algo do tipo, olha, se você tem alguns projetos pessoais, parece que você não está tendo, é tipo assim, mas é difícil ganhar dinheiro, é difícil viver sem dinheiro. Qual difícil você prefere? Então, de repente, é melhor você aprender desde mais jovem, certo? Até porque também eu estou falando de uma fase inicial, nós estamos começando essa conversa, nós estamos falando da fase inicial. Até parece que é só coisa ruim. Não, não, mas não é, né? E você vai perceber que ao longo da nossa conversa a gente vai mostrar o quanto é prazeroso também ser empreendedor. O senhor dando uma consultoria aqui agora, vamos dizer assim, eu como entendedor do que o senhor está falando, eu entendi assim agora o que o senhor quer falar. O que que acontece? Gente, você está na CLT, você está querendo empreender, ou você vai lá e fica na sombra, ou você corre atrás daquilo e colhe os frutos, porque a lei do CNPJ é essa, né? Os dividendos, né? Aquilo que você deve, e aquilo que você ganha é de responsabilidade sua. Uma vez CNPJ, uma vez empreendedor. Uma vez CLT, você só tem o quê? Você só recebe. Então, assim, é isso que eu acho que muitos têm que tirar da cabeça, professor. Que tem muita gente de talento, o senhor sabe disso, muita gente de talento que está no CLT hoje e que poderia estar empreendendo há muito tempo. O senhor não acha também que tem a questão, nós até tocou nesse assunto lá no podcast, a questão do medo. Como é que liberta esse medo da pessoa? A gente chegar aqui no ponto Tá. da virada, no Eu segundo acredito tópico. eu acredito que uma das coisas que eu sempre olho aqui para ver se, Tá porque ligado. eu tenho medo do telefone sem fio, a questão do medo eu vejo de vários aspectos. Ah, Um deles é o seguinte: você tenta fazer alguma coisa e aí aquilo que você esperava não vem. Tá bom. E aí tem um detalhe: eu tenho que explicar isso para o meu companheiro ou para a minha companheira. Eu sempre penso mais porque eu sou daquela geração assim que a minha mãe cobrava e disse que homem tinha que fazer algumas coisas, homem tinha que ser tinha que manter uma casa, manter, tudo, né? eu também sou dessa época também. Então cobra-se até, no meu, eu sinto que a cobrança maior
do meu homem, caso, da claro. minha geração é essa. Não tenho nada contra outras gerações. Eu tô falando que a Não, minha era assim. claro, a gente não. Então, como é que eu vou explicar para alguém que eu convivo que eu tentei fazer alguma coisa que não deu certo? E aí, como é que eu vou explicar? Eu vou dar desculpa? Eu vou assumir a minha fraqueza? Certo? Eu vou ter que assumir que eu não dei conta? Aí isso dói muito, isso dói muito. Enquanto a pessoa não tiver, talvez, ela não resolver isso internamente, ela vai ter muita dificuldade de fazer alguma coisa, porque é como se dissesse o seguinte: uma coisa é você ser ousado, outra coisa é a expectativa. Não, porque já que eu fiz tudo certinho, então Deus vai me ajudar. Eu diria que Deus ajuda, mas ele ajuda todo mundo. Tudo é filho dele, então é tipo assim, conta com ele, mas ele vai te falar, cara, faz a sua parte, que muita gente vai me cuidar. É muita gente. Então, é tipo assim, se eu fosse você, me ajuda também aí, né? Então, eu tô dizendo que é uma ajuda, assim, que a gente que dá fé. A Mas fé. É. então a gente tem que pegar e fazer poeira. Como é que eu vou explicar que não deu certo? Hum. Uma das coisas que talvez eu penso no caso de empreendedorismo, porque na hora que você começa a empreender, na verdade você não tinha uma. Quem é que, por exemplo, começou a empreender, sabia exatamente quem seria o seu cliente, Não. qual que é o produto que ia vender, qual que era o serviço, quanto ia ganhar. Interessante Isso é isso. tudo uma interrogação. Mas é interessante o senhor falar, isso aí que eu vou explicar pro senhor. Eu falo porque eu tenho muitos amigos assim, que o dom dele de empreender começou de um sonho. Aí, desse sonho, eu falo por mim, porque eu comecei trabalhar com eventos, aí eu pensava comigo assim, cara, é meu sonho. Depois eu vi que aquele sonho meu poderia ser o quê? Vendido. Ah, meu sonho, eu gosto todo dia de tomar chimarrão. De manhã eu tomo. É por isso que Então, normalmente eu não faço isso. não, mas eu falo assim, eu tô citando outro exemplo. O cara que fez essa erva aí, ele começou a tomar ela primeiro, você pode ter certeza, o Sim. primeiro de todos. O primeiro de todos. Aí ele fala, bicho, essa erva aqui eu posso vender. Meu sonho é, eu gostava dessa erva, eu gostava de tomar ela, mas eu posso vender ela. Esse computador aqui, o cara que fez ele, falou, bicho, ele me serve, mas eu posso também fazer ele pro Levi, pro Paulo Henrique. O senhor tá entendendo? Então todo empreendedor começa de um sonho. Depois que tem esse sonho, ele pensa, eu posso vender esse sonho meu, Sim. né? Aí que tá onde que o senhor parou o raciocínio do senhor. Como que vai vender? Para quem que vai vender? Então é nessa hora, foi bom você ter feito esse comentário, que é o seguinte. E aí o que que acontece? Quer dizer, eu não sei quem é meu cliente, eu não sei o que eu vou vender. Na verdade, vamos ser sinceros, eu não sei quase nada. E como eu não sei quase nada, como é que eu posso colocar muita expectativa nisso? Como é que eu posso falar para minha companheira ou para um amigo, não, eu estou aprendendo, eu sou, tipo assim, Um você grão não de precisa areia. contar. E outra coisa também, se for para contar para alguém que não faz o que você faz, é melhor não contar. Não Aqui, ó. conta. Até Não, anotei não conta. os bicudos que o senhor falou. Não conta porque senão vai atrapalhar. É melhor não contar, porque eles não vão entender e eles vão dizer para você que, olha, você está fora da caixa. Eu acabei, isso bate com o que eu faria lá no início. Você está fora da caixa, você está com as ideias esquisitas, é tipo assim, se falasse, por exemplo, há um tempo atrás que, tipo assim, isso aqui foi feito, ó, numa garagem, não foi? Não, Isso aqui, garagem. então, Justamente. provavelmente, eu acho que de 100 pessoas que falassem isso aqui, dizer, olha, você está fora da caixa. Nós estamos utilizando ferramentas, por exemplo, eu estou usando um telefone sem fio, está fora da caixa. Alguém pegou, como é que pode? Então, a gente poderia dar vários exemplos, mas o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: se você é empreendedor, tem a humildade e expectativa baixa. A humildade e expectativa baixa é o seguinte: que é isso? Não, porque eu sou bom. Não, você não é bom, não. Claro que você não é bom. Você sabe quem é seu cliente? Você sabe quem vai te comprar? Não, seja humilde e tenha expectativa baixa, porque na hora que a pancada vir, você pega e aprende e melhora. Aprende e melhora. Aprende e melhora. Então, esse estilo, isso, na verdade, até daquele livro, O Segredo da Mente Milionária, e Harbecker, ele pega e em um momento ele fala assim, não, você tem que fazer o seguinte, só tem duas regras para negócio. Você faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora, faz, melhora. Tá? Às vezes ele coloca até numa sequência, mas o que ele dá é o seguinte, é que é necessário os ciclos, E esses ciclos eles podem demorar. Então, se de repente tiver vaidade, acha, não, porque eu sou bom, tudo não vai, tipo assim, na primeira pancada vai doer demais e aí vai perceber, nossa senhora, eu achei que era mais simples. Então, expectativa baixa e projeto forte, persistência. Não, é tipo assim, eu sei que não vai ser fácil, então, como não vai ser fácil, eu vou trabalhar mais, mas eu vou aguardar a minha hora, tá? Com essa mentalidade, com essa forma de pensar, a pessoa consegue superar. Porque senão começa, não, porque eu sou bonzão, porque eu sou filho do fulano, porque eu tenho dinheiro, porque não sei o quê. Já começou. Tudo Empreendedores errado. não começam desse jeito. Eu não conheço nenhum que começou rotando grosso. Não conheço nenhum. Normalmente são pessoas
que não gosta, às vezes até a maioria, você percebe até uma, mas esse aí que está empreendendo, é esse aí que é aquela pessoa, eu não acredito. Eu achava que era e sempre está errado a respeito da pessoa. Por quê? Porque, na verdade, vai encontrar alguém que tem expectativa baixa, é muito criterioso, muito cuidadoso em tudo que faz. Então, eu percebo